Paz do Senhor para todos os meus irmãos. Hoje está bem inovado aqui hoje, tá bom? Quero primeiramente mandar um abraço, que é o nosso live série Estudos Bíblicos de hoje. A partir de hoje eu estou gravando aqui na congregação, porque lá onde eu trabalho realmente tem muito barulho e às vezes a gravação fica com muitas imperfeições. Hoje eu estou até com o microfone aqui, eu não sei se vocês puderem dar um feedback para mim, um retorno, para confirmar para mim se o áudio está ok, tá bom? Se alguém nessa noite puder acompanhar essa live, o tema é muito interessante. Na semana passada eu trabalhei com o tema questão da penitência e da disciplina, né? E eu deixei mais claro do que a luz do sol, que a disciplina é uma coisa que ela não pode ser aplicada no sentido de correção na questão de tempo, de meses, de ano, porque ela é uma imposição, ou seja, é algo que não tem na Bíblia Sagrada. Então eu quero convidar você nessa noite para olhar de perto mais a questão da excomunhão. Que é excomunhão? Excomunhão é algo que extrai ou que tira de uma comunidade ou de uma comunhão, né? E isso sim, nós temos na Bíblia Sagrada, e hoje eu quero trabalhar esse tema, que é quais os tipos de pecado que se aplicam à excomunhão, certo? Ou certamente nessa noite, enquanto não entra ninguém aqui na live, talvez eu programei para 9 horas e estou entrando com 10 horas da noite. Quero mandar um abraço para todos, né? Uma paz do Senhor especial para todos os nossos irmãos da nossa congregação, do nosso ministério, a todos os irmãos, e ao pastor William, que se encontra em Jacaraú, está repousando junto com a sua esposa, que passou por um procedimento cirúrgico e hoje está tendo o seu momento de descanso. Eu acredito que na quarta-feira ele estará retornando. Gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para a agenda de cultos da nossa igreja evangélica cristã pentecostal, que fica na rua Arnóbio Muniz de Albuquerque. Gostaria também de fazer um convite para você que está livre. Na quarta-feira nós teremos culto de ensino, culto de doutrina. Na sexta-feira nós estaremos com culto de libertação. Se você puder estar conosco, será bem-vindo. Quero também mandar um abraço para o meu filho Isaac, para minha esposa Rosileide, para minha filha do coração Thaís e para minha filha do coração Tainá. Estou aqui nessa noite para comentar. Olha, eu sempre digo uma coisa: nós não temos a verdade absoluta. O que é isso? É que a Escritura Sagrada ela foi escrita mais de 2000 anos. Nós sabemos que eram tempos e circunstâncias diferentes da de hoje. Então, quando eu afirmo que eu entendo dessa maneira, não está dizendo que isso é uma verdade absoluta, que o céu pode cair e eu estou com aquela verdade. Não. A minha interpretação apoiada, eu trago hoje uma anotação do comentário bíblico, novo comentário bíblico de São Jerônimo, que é uma obra excelentíssima. E eu vou tratar nessa noite da excomunhão, baseando primeiramente quais os tipos de pecado, porque o texto que eu estou em mãos aqui para ler, ele traz um assunto bastante interessante. E eu gostaria nessa noite de abordar essa questão olhando pelo prisma, olhando pelo panorama da questão do pecado que leva à morte ou do pecado que não leva à morte. Então é isso que aplicadamente a Escritura Sagrada fala da questão da excomunhão. Gostaria também de avisar que no mês de agosto eu tenho uma surpresa para você
e nos acompanha, né? Digo nos, né? No plural, porque eu não faço a obra sozinho, né? Eu sempre tenho alguém para me ajudar. Minha esposa só ia me apoiar, me dar apoio psicológico, e deixar aqui eu usar aqui a ornamentação do culto da família, né? Estou aqui no tapete, na banquinha da minha filha. Tudo aqui está emprestado, né? Mas aí a cortina aqui atrás é da igreja. Amém? Então eu tenho uma surpresa boa. No mês de agosto, eu estarei, era para eu ter feito agora no mês de maio, mas devido a alguns desencontros, né, uma mudança que nós tivemos, não deu para se concentrar muito nessa questão. Eu queria que você desse um retorno. Você que entrou na live agora há pouco, não se identificou, eu acharia que se você puder, me dê um retorno, se o som está bom, se o fundo musical está alto ou está muito baixo, se minha voz está ok. Se você puder dar esse retorno, eu ficaria muito grato. Então eu tenho uma surpresa para aqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Essa surpresa, essa teologia, eu acho que aqui ela não vai dar para ver direitinho, teologia sistemática ao alcance de todos. Essa teologia, ela dá do grande teólogo Wayne Grudem. O Wayne Grudem, ele me parece, o segundo ou o terceiro teólogo mais respeitado, com a literatura mais respeitada na atualidade, segundo uma pesquisa americana. Então, o que vai acontecer? Essa teologia eu vou sortear no mês de agosto, na última live, no mês de agosto, para aqueles que se inscreverem no canal. Ou seja, eu não estou vendo nenhum canal aqui, tudo bem. Eu estou fazendo essa live no aplicativo, e esse aplicativo eu subo essa live para o canal @Evangelista Nunes. E quando eu termino, eu levo essa live para o canal e fica disponível para você que visita o YouTube, e você vai lá. O único requerimento que eu vou fazer para você ser beneficiado, participar do sorteio dessa teologia no mês de agosto, a única coisa, o único requisito se inscreve, curte e comenta. Muito bom, muito ótimo. Ou faz dar a sua opinião. Não concordo com a maneira que o senhor pensa, não concordo com a maneira que o senhor interpreta. Eu ficaria muito feliz em ouvir a sua opinião. Então, na última live do mês de agosto, eu vou sortear com todos aqueles que estão inscritos no canal essa teologia maravilhosa, bem prática, né? Teologia ao alcance de todos. Então, rapidamente, para não perder muito tempo, eu gostaria agora de ir para o nosso tema, que é o tema da nossa live de hoje. Quais os tipos de pecado nos quais se aplica a excomunhão? Esse tema, ele mexe um pouco com a gente. A partir de agora, eu vou ler uma passagem bíblica que fica em 1 João, capítulo 5, versículo 16 em diante. Que diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Aí ele explica aqui, o apóstolo João, ele explica: há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então, esses dois versículos, 3 versículos, melhor dizendo, 16, 17, 18, do Evangelho, da primeira carta de João, autor do Evangelho, ele deixa a gente rascado. Por quê? Quando eu falei no início da live que não posso falar a verdade absoluta, a única verdade absoluta é Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho como dizer, o que eu digo aqui é uma verdade absoluta, mas o que eu estou dizendo
lendo a Escritura está dizendo que há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Mas o próprio apóstolo João, ele diz que toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Toda injustiça é pecado. Mentir é pecado, pensar mal é pecado, fofocar do irmão é pecado. Deixa eu ver mais aqui. Desejar mal o próximo, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o objeto do próximo, tudo isso é pecado. Mas esse pecado leva à morte? O que o apóstolo João está escrevendo aqui para nós, para a comunidade, na verdade, de Éfeso, a comunidade a qual ele escreveu e dirigiu essa carta para a comunidade de Éfeso? Certo? Então a gente fica um pouco enredado, né? Qual é o pecado que se aplica à excomunhão? O pecado que leva à morte ou o pecado que não leva à morte? Então, para que nós tenhamos uma base, eu citei a semana passada o capítulo 5 de 1 Coríntios. O capítulo 5 de 1 Coríntios, ele fala de um relato que ocorreu na cidade de Corinto, na igreja. Esse homem estava convivendo com a sua própria madrasta. E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que aquele pecado não era cometido nem entre os ímpios, nem entre o povo que não tinha conhecimento de Deus. De fato, no capítulo 18 de Levítico, Deus proíbe aos israelitas terem relações com o primo, com o irmão, com o cunhado, com o pai, com a mãe. E o apóstolo Paulo, ele era judeu e ele seguia esse padrão. E ele chega a dizer, ó, a gente não comete isso e nem os ímpios daqui da região. É um pecado gravíssimo. Então o que Paulo faz? Paulo, ele não faz como Jesus ensinou ali no capítulo 18 de Lucas, 18 de Mateus, versículos 15, 17 e 18. Jesus disse, se você, o irmão, pecar contra ti, vai tu e ele só, e tenta convencer o teu irmão. Se tu convencer o teu irmão, ganhaste o teu irmão. Porém, se teu irmão, que tem algo contra ti, não se convenceu, leva contigo 2 testemunhas e vai outra vez. Chegando lá, expõe e tenta ganhar o teu irmão. Ele não querendo ouvir, leva agora à igreja, à congregação, e ali expõe. E se ele também não se arrepender, não reconhecer o seu erro, considera-o como pagão e publicano. Ora, pagão e publicano, primeiro, pagão eram consideradas gentes, ou seja, as pessoas que não tinham Deus. Era uma pessoa que não tinha conhecimento ou não tinha nem temor de Deus. O publicano era ladrão, eram pessoas orgulhosas, eram pessoas que se achavam melhor que as outras e eram pessoas enganadoras, porque os publicanos eram a classe de pessoas que cobravam impostos. E essa classe de gente, eles eram muito odiados, porque geralmente eles aumentavam, ou seja, onde fulano devia 20, ele botava 40. Nessa passagem a gente lembra um pouco de Zaqueu, publicano, porque Zaqueu, ele chega a afirmar, ele é considerado ladrão, e ele promete, né, quando Jesus entra na casa dele, e entra na alma dele, na vida dele, e agora ele diz assim, se eu defraudei alguém, eu vou devolver triplicamente, né? Triplicadamente, eu acho que é triplicadamente, 3 vezes. Se você tiver como ver essa escritura, amém? Mas eu acredito que seja 3 vezes. Se você souber essa escritura e quiser colocar aqui nos comentários, né, posterior, fique à vontade. Então, Jesus diz, ó, se essa pessoa não ouvir, então isso é excomunhão? Sim, é excomunhão. Mas a palavra de Deus aqui, na citação de Mateus, não especifica o pecado. Então, que tipo de pecado leva à excomunhão? Então, para que a gente tenha uma resposta, a gente só
precisa observar os passos da igreja primitiva, que era o modelo. Então, assim, não existia disciplina, não fulano ficar em disciplina, você não vai cantar, você não vai pregar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Não existia isso. Isso é uma invenção do catolicismo romano e que as igrejas evangélicas, muitas delas, adotam isso para punir, para castigar os seus membros, que é uma total inversão de valores. O que a Bíblia fala é de excomunhão. Excomunhão é a ação ou atitude que preserva tanto a igreja quanto também a pessoa que pecou. Como assim? Se deixar aquela pessoa na igreja cometendo pecado, ela vai contaminar a igreja mais ainda. Ela vai contaminar. Por isso ela é excomunhada, ela é tirada da comunhão. A palavra excomunhão significa que significa sair ou pôr para fora. Comunhão é o ajuntamento em comum de pessoas que têm o mesmo pensamento. Amém? Então, a excomunhão foi praticada por quê? Primeiramente por Paulo. Paulo não dá chance ao homem que cometeu aquele pecado, capítulo 5, colocou e disse, vamos colocar para fora. Mas é claro que Paulo não fez isso sozinho. Paulo, ele se reúne com os irmãos, com as autoridades da igreja. Embora Paulo, não vou mentir aqui, não posso pecar aqui, eu tenho que dizer a verdade. Paulo não estava na igreja. Ele está escrevendo a carta. E alguém falou para ele que tinha acontecido esse pecado grave na igreja. E a igreja estava orgulhosa, porque aquilo era algo novo. E aquele homem, talvez, ele não tivesse aquela esposa crente, ele não tivesse a mulher com a qual ele cometeu o pecado, talvez não fosse crente, porque se fosse crente, tinha que colocar para fora todos os dois. Só ele que foi colocado para fora. Amém? É isso que diz o comentário, novo comentário bíblico, São Jerônimo, o comentário bíblico São Jerônimo é um comentário muito respeitado, e eu gostaria de citar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Então, o comentário bíblico de São Jerônimo, na página 486, ele diz que a expressão, deixa eu me verificar. Olha, tanto papel que às vezes eu fica perdido. Eu vou achar. Isso. Às vezes, a palavra põe para fora, repreendo, ela tem um sentido de ajuntamento, ou seja, de congregação, de a pessoa ter aquele mesmo pensamento. Paulo não faz isso sozinho. Paulo diz, eu convosco no Espírito, não presente na carne, porque Paulo não estava na igreja de Corinto, ele estava escrevendo a carta quando ele soube desse acontecido. Então ele diz assim, olha, essa é a minha recomendação, coloque-o para fora, para que o corpo seja entregue a Satanás e o espírito seja salvo no dia do Senhor. A expressão entregar para Satanás a carne significa expor, deixar para que ele viva uma vida de repensar sua atitude. Porém, a comunhão de ele retornar, algumas pessoas podem até dizer, mas ele tinha que retornar para a comunhão. Então não é mais comunhão. Se ele voltava para a comunhão, ele não tinha como. Porque Paulo entrega, Paulo juntamente com a igreja, entrega aquele homem ao diabo, ou seja, a Satanás. E agora ele é totalmente exposto e a partir dali ele é levado pelo seu próprio pecado. Então, primeiramente, o tipo de pecado, eu tinha
vim anotando aqui. Eu pensei que tinha achado aqui, mas é outra folha. Mas eu vou achar. Isso. Qual o tipo de pecado? Então, primeiramente, todo pecado de imoralidade sexual, ele era punido com a exclusão. A Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos, quando o pastor evangelista Tim Swaggart pecou em 1989, finalzinho de 89 para 90, ele caiu em pecado, foi descoberto com a sua própria secretária, e aquele pecado se tornou público, né? Ele veio a público pedir perdão, ele confessou o seu pecado. A Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos deu a disciplina, que não existe disciplina, de passar 2 anos, 3 anos, no banco, não existe isso. Isso é invenção católica. E ele foi colocado em disciplina, isso é uma invenção dos homens, não existe isso não tem apoio nas Escrituras, porque ou a igreja perdoa o pecado, porque é o que está escrito em Mateus 18, quando Jesus diz assim: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Significando o quê? Que a igreja tem autoridade para pôr para fora aquele que pecou e também para perdoar o pecado, caso a pessoa se arrependa. Aquele pastor veio ao público pedir perdão. Tudo bem, a igreja não excomungou, não colocou para fora. A igreja americana, Estados Unidos, aquela igreja Assembleia de Deus americana, não a do Brasil. Ela pegou, deixou ele por um tempo e depois ele retornou à comunhão. Retornou à comunhão, e quando retornou à comunhão, um pouco tempo depois, me parece que no ano de 92, não tenho certeza que eu posso até estar errado, se tiver, depois eu coloco uma observação aqui, aquele pastor caiu novamente, e agora com várias prostitutas, e ali ele pegou, a mulher dele aceitou ele de volta, porém a igreja americana, a igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos, excomungou, ou seja, excluiu ele do rol de membro. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que aqueles que são líderes são mais cobrados. Aquele que sabe que é líder, ele tem uma maior responsabilidade, porque ele lida com a palavra, ele ensina a palavra. Então, quando ele tropeça, ele pode estar levando muitas pessoas ao tropeço. Por isso que a igreja tomou essa atitude. Aqui no Brasil, virou uma bagunça. Homens pecam, muitas vezes eles tiram desse local e botam para um local desconhecido. Quando a pessoa não tem muita proeminência, quando a pessoa não é muito conhecida, né? Quando a pessoa quando a pessoa é muito conhecida, eles tiram de um canto e botam no outro. Quando a pessoa é menos conhecida ou tem pouca influência, eles geralmente aplicam uma disciplina terrível. A pessoa passa 2 anos, 3 anos sentado lá no banco, porque eles acham que a pessoa que está em disciplina não pode subir no púlpito, não pode pregar, não pode cantar. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz na live anterior. Diz assim, se Jesus voltar, aquela pessoa que está em disciplina, não está tomando ceia, não está fazendo nenhuma obra, nenhuma atividade na igreja. Se Jesus voltar, ele sobe, ele vai no arrebatamento. A igreja tem mais poder do que a própria palavra de Deus? Não. Quando Jesus disse, o que ligares na terra está confirmado no céu, que o verbo grego ali significa já está, não é será,
no futuro, mas já está. A igreja faz apenas confirmar aquilo que os céus, que Deus já determinou, que Deus acha em concordância. Então, imagine, a pessoa peca, ele vai e pede perdão, e pode voltar à comunhão novamente, no mesmo instante. Ele pode ter a sua comunhão normalmente. Agora, se aquela pessoa veio a público na igreja, como Jesus ensinou, ele vai ser levado para a igreja, diante de todos, e ali ele é, entre aspas, sabatinado, né? Perguntar se ele realmente deixou aquele pecado, se ele realmente se arrependeu. E ele vai e diz, eu me arrependi. Mas se ao dobrar a esquina, ele comete o mesmo pecado, ele deve. Agora, não mais ser levado à igreja, mas ele deve ser excomungado, ser tirado da comunhão. Essa é a atitude correta. Foi o que Paulo fez com quem? Com Alexandre o Adueiro, com Demas. Ele disse, a estes eu os entreguei a Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar. O que significa isso? Era um irmão que andava com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo tinha uma comunhão com ele. De repente ele interpretou as palavras do apóstolo Paulo diferente. Ele estava dizendo agora que a ressurreição já tinha acontecido. Ora, se a ressurreição já tinha acontecido, não precisava mais pregar sobre arrebatamento, não precisava pregar sobre milênio, não precisava, porque agora já estava todo mundo nos corpos ressurretos. E todo pecado que eles cometessem agora era um pecado santo, porque eles estavam agora no corpo ressurreto. Foi esse o pecado de Alexandre, Latuelo e Demas. Então ele fez o quê? Entregou a Satanás. Fez o quê? Excomungou. Paulo excomungou. E não tem, na linhagem, você observa Paulo, você não vê ele dando segunda chance. Sabe a quem ele deu segunda chance? Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, olha o que Paulo está dizendo aqui, esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausentes, escrevo aos que antes pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. A palavra poupar, em algumas versões, não os perdoarei. Então Paulo está dizendo, não vou perdoar, vocês vão ser excomungados, porque vocês agora tiveram a chance de vocês, e agora vocês caíram novamente no pecado. Só que Jesus, né, alguém pode até perguntar, se você perguntar, você também tem todo direito de ser respondido, por que Jesus disse a Pedro que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7? Quando a pessoa não tem intenção, esse é o pecado que não é para a morte, certo? O pecado que não é para a morte é aquele que a pessoa não tem a intenção. A pessoa que não tem a intenção de pecar. Mas aquela pessoa que toma a decisão de pecar, você vê, se é um pastor, por exemplo, que caiu no pecado de adultério, se descobre que ele estava tantos anos com uma pessoa fora do matrimônio, e aquela pessoa, aquele é um pecado premeditado. Na ordem de Paulo, já tinha sido excluído. Ele podia procurar outra igreja para ele congregar. Naquela época não tinha, né? Naquela época não tinha outra igreja. Ou era com Paulo, ou era... não tinha não. Hoje tem. Hoje tem A, B, C, D, tem um alfabeto todinho. Resumindo, as pessoas estão apoiando o pecado hoje porque elas não encaram o pecado como algo que te afasta de Deus. Então, a excomunhão, primeiramente, segundo o novo comentário bíblico, São Jerônimo, na
sua página 480, a excomunhão, primeiramente, o objetivo dela era proteger a igreja. O segundo era dar àquela pessoa um momento para ela pensar. A igreja não condenava. Excomunhão não significa condenar. Só que Paulo, ele diz o seguinte: irmãos, eu já vos ensinei que você não deve se juntar com os soberbos, com os imorais, com os mentirosos, com os adúlteros. Não vos digo, ou não vos estou falando, das pessoas deste mundo, porque senão vocês têm que sair do mundo. Mas eu estou falando acerca daqueles que dizem ser cristãos e vivem uma vida dissoluta, uma vida de liberdade, achando que tudo é permitido, e as mulheres usando suas roupas imorais, suas roupas mostrando suas partes íntimas. Tudo isso são pecados que não são para a morte. Então esses pecados, eles não são punidos com a excomunhão. É dado uma segunda chance, é dado um momento de arrependimento. Então o que é o pecado? Quais são os pecados que levam à excomunhão? Primeiro, adultério, prostituição, incesto, blasfêmia. A pessoa que blasfêmia das coisas de Deus, chega na igreja chutando a Bíblia, dizendo que não crê mais nisso. Aí de repente a igreja pega os cartãozinhos de membro dele e vai e excomungar, meu filho, procura outro canto aí, e seu corpo está sendo entregue a Satanás para que a sua alma seja salva no dia do Senhor. A igreja não tem poder de condenar. A igreja não pode condenar. A igreja dá a excomunhão e a pessoa sai daquele comunhão, daquele ajuntamento, e faça da sua vida o que você achar melhor, desde que aquela pessoa vai, sim, repensar a situação, e por isso que seu espírito ou sua alma poderá ser salva no dia do Senhor. É essa a interpretação que eu acredito ser a correta. Eu, como falei na live anterior, se alguém tem uma opinião melhor, pode colocar aqui e fique à vontade. Quando eu citei o novo comentário bíblico, São Jerônimo, os autores eles defendem que a excomunhão era praticada na igreja para evitar que as pessoas copiassem o pecado de fulano. Paulo diz assim, capítulo 5, verso 4, vocês estão cheios de orgulho. Não era para estar cheio de orgulho, era para vocês terem expulsado esse homem já. E o homem lá, talvez até estivesse falando em línguas e pregando. Como muitos aí estão em pecado falando línguas, pulando em cima de púlpito. De repente o pecado dele manifesta, principalmente quando ele toma a atitude de desprezar os outros, de maltratar as pessoas, e é isso que acontece, infelizmente, na atualidade. Então, a live de hoje, eu vou concluir agora com a passagem de 3 João, 3 João, versículo 9. 3 João, versículo 9, o apóstolo João, ele é o mesmo que escreveu o 1 João, claro, capítulo 5, verso 16. Ele diz o seguinte: escrevi a igreja, mas Diófretes era um homem, um líder, um presbítero, que gosta muito de ser o mais importante, olha só, entre eles, não nos recebe. Ou seja, a carta, quando alguém escrevia uma carta, aquela carta era como se fosse a pessoa que estava indo ali falando, porque quando alguém está lendo o que eu escrevo para você, é como se a minha voz estivesse soando no seu consciente. Então, o apóstolo está dizendo, eu mando as cartas, mas esse povo não recebe. Tem um tal de Diófretes lá que agora não quer nem falar da gente, não quer nem saber da gente. O apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que andou com Jesus, que se inclinou no peito de Jesus, que foi jogado, segundo a tradição, dentro de um tacho de óleo fervendo e não morreu. Foi colocado na ilha de Patmos, considerado como bruxo, foi colocado na ilha de Patmos, teve a revelação do Apocalipse, voltou para a cidade de Éfeso e com 90 anos
estava vivendo ainda em sã consciência e escreveu as cartas, as 3 cartas. E a uma dessas igrejas ele está escrevendo, porém tem um Diófretes lá que não aceita, que diz, não, eu quero saber de apóstolo João aqui. Olha o que o Diófretes faz. Portanto, olha só, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, olha, ele não estava satisfeito com isso, ele queria mais. Ele se recusa a receber os irmãos, impede que desejam recebê-los e o expulsa da igreja. Então, tem pessoas assim hoje? Tem um caso aqui, pertinho da gente, aqui em Pernambuco, de uma determinada igreja, um determinado ministério, que eu não vou falar o nome, por questão de ética, que expulsou o irmão somente porque ele não estava dando dízimo. Meu Deus, onde é que está escrito isso? Que fulano, só porque fulano não está dando dízimo, ele mesmo, o rapaz do Senhor, o presbítero, veio em público dizer que aconteceu isso com ele, porque ele estava desempregado. Então, enquanto ele estava empregado, dando dízimo, ele valia alguma coisa. Mas agora, quando ele está desempregado, a igreja não procura, a igreja não dá atenção. A Bíblia Sagrada não ensina que nós devemos trocar a atenção pelo dízimo. Não. Fulano, só vou visitar fulano se eu estiver dando dízimo. Você está errado, você está equivocado. Você não aprendeu de Jesus Cristo, você não aprendeu do apóstolo Paulo, você não aprendeu do apóstolo João. O apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião, que é o que nós praticamos, que a verdadeira religião é aquela que não se apoia em homens, mas em atitudes. Ele diz, é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. A igreja tem essa tendência, a igreja precisa olhar para esse lado. A igreja precisa buscar, sim, nesse aspecto. Amém? Então, não é o dízimo, não é, muitas vezes, a pessoa está sendo julgada por questões tolas, sendo expulso da igreja por questões tolas. Eu tenho quase certeza que esse Diófretes aqui rejeitava esses irmãos, porque os irmãos talvez não tivessem condição. Isso é minha opinião, certo? Mas vamos ver. Então Paulo, ele foi, abre aspas, o único apóstolo que excomungou. Vamos colocar aqui 3 pessoas. A primeira do capítulo 5 de 1 Coríntios, e Demas e Alexandre lá do Eiro. Ou seja, Alexandre, o ferreiro, né? Ele trabalhava com ferro, trabalhava com ferragem naquela época. Mas escolheu fazer o quê? Pregar a mentira, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E Paulo disse, não, senhor, a ressurreição não aconteceu. Então ele excomungou aquele homem. Amém? Então é isso. Por hoje é só. Eu acredito que eu estarei fazendo somente mais uma live na semana. Na sexta-feira estarei aqui novamente fazendo a live. Quando for para a semana, nós só teremos uma live. E eu vou trazer um tema. Se você quiser sugerir um tema para uma das lives, você, eu gostaria de ouvir falar sobre tal tema. Então, você que vai ouvir vai assistir essa live, você que vai estar nos comentários, coloca aí a live que você gostaria, o assunto que você gostaria que fosse tratado. Lembrando, né, que mais uma vez, repetir, que a partir de hoje, quando eu colocar esse vídeo no YouTube, essa live no YouTube, aqueles que se inscreverem no canal @Evangelista Nunes e colocar, curtir e comentar, dizendo o seu nome ou dizendo o que você acha da live, o que você pensa, sua opinião, se é a favor, se você concorda com o meu posicionamento. Se não concorda, coloque a sua opinião, fique à vontade. Eu tenho certeza que eu não vou ser seu inimigo de jeito nenhum, porque nós somos pessoas que pensam. E pessoas que pensam, são pessoas que não são truculentas, pessoas que, eu creio assim, vou morrer assim. Não.
nós precisamos ter um mínimo de raciocínio para entender que a Escritura, né, o apóstolo João, ele não diz o tipo de pecado que é para a morte. Então a gente não pode chegar aqui e dizer que são os tipos. Eu falei que aproximadamente todo pecado, baseado na interpretação de Paulo, ao condenar aquele homem, é um pecado de imoralidade. E voltando para Levítico capítulo 18, o capítulo 18 de Levítico trata das uniões, as uniões que Deus abomina. E entre elas tem entre pai e filho, pai e filha, primo, tio, ficar com a esposa do seu pai, e assim por diante. Então, é um pecado gravíssimo e Paulo não contou conversa, excluiu e ponto final. Agora, claro, tem pecado que não é para a morte, é o próprio João que diz. Então, eu classifiquei esses pecados que não são para a morte como aqueles pecados que são os pecados que simplesmente cometemos por um deslize, sem intenção, e essa é uma verdade. Amém? Então, que Deus nos abençoe. O fundo musical acabou. E eu espero você sexta-feira. Eu vou tentar fazer a live mais cedo, às 8 para 9 horas. Vou tentar. Estarei aqui nesse novo cenário, tomando emprestado aqui esse localzinho aqui onde foi a ornamentação do culto da família. E espero também que Deus nos abençoe. Quarta-feira temos culto de ensino. Nós vamos aprender da palavra de Deus. Um abraço a você que vai assistir essa live. Eu sei que eu entrei um pouco tarde, mas se você tivesse um pouco de paciência, assista essa live, verifique o assunto e ajude o meu canal, @evangelista Nunes, e você, a partir de hoje, quando você comentar a minha live no YouTube, se inscrever, primeiramente, é claro, você estará concorrendo a uma teologia do grande teólogo Wayne Grudem, teólogo conceituado, respeitado e que tem um amplo conhecimento na área da teologia. Forte abraço, Deus nos abençoe. Até sexta-feira.